E se o seu colega de trabalho mais eficiente daqui a alguns anos não for uma pessoa, nos próximos minutos, nós vamos analisar juntos uma das tecnologias mais disruptivas da nossa década. Um robô humanoide com uma inteligência artificial criada pelos mesmos desenvolvedores do ChatGPT. Mais importante que isso, você vai entender a mentalidade e a habilidade-chave que podem transformar essa mudança na sua maior vantagem competitiva. Olá, visionários! Sou a Iris e bem-vindos de volta ao Visão Tecnológica. A questão aqui não é ter medo do futuro, é estar preparado para lucrar com ele. Vamos começar. Primeiro, vamos entender do que estamos falando. Esqueça a imagem de robôs de fábrica, desajeitados e presos a uma única função. A empresa norueguesa 1x Technologies, com um investimento pesado da OpenAI, está desenvolvendo algo diferente. O robô deles, chamado Neo, é o que acontece quando você dá um corpo para uma IA avançada. Pense na Alexa ou no Google Assistente. Eles são cérebros sem corpo. Agora, imagine esse cérebro dentro de uma máquina capaz de andar pela sua casa, subir escadas, pegar um copo d'água e, o mais importante, aprender com o que vê. Faz sentido, não faz? Ok, mas como ele aprende? Ótima pergunta. O que diferencia o Neo não é só sua mecânica, é que ele opera com o que chamamos de IA avançada com aprendizado adaptativo. Isso é um nome complicado para uma ideia simples. A maioria dos robôs atuais é como um GPS antigo. Você precisa inserir cada comando, cada passo do caminho. Se algo muda, ele se perde. O Neo é como o Waze. Ele usa suas câmeras e sensores como olhos, analisando o ambiente em tempo real e se adaptando na hora. Percebe o tamanho do salto que isso representa? E essa versatilidade está no centro de uma competição global entre dois modelos. De um lado, gigantes chinesas como a Xiaomi, do outro, essa aliança Noruega-Estados Unidos. Mas a briga não é só sobre quem faz o melhor robô. É uma batalha de filosofias. Pense no mercado de carros. A estratégia da China é focada em escala e acessibilidade. É como produzir um carro popular excelente, confiável, eficiente, resolvendo o problema para milhões a um custo baixo. O foco é a automação em massa. Mas e o outro lado da moeda? A estratégia da 1x com a OpenAI é focada na sofisticação e na inteligência. É como construir um carro autônomo de luxo. O objetivo não é apenas executar, mas entender o contexto, interagir com humanos e tomar decisões complexas. Mas como exatamente eles estão construindo esse carro de luxo dos robôs? A genialidade está em 3 pilares: o cérebro, corpo e a forma como ele aprende. Primeiro, o cérebro bimodal. Pense no seu próprio corpo. Você tem a sua mente consciente, que decide, vou pegar aquele copo, e tem o seu cerebelo, a parte que executa o movimento de forma automática, sem que você precise pensar em contrair cada músculo. O Neo funciona de forma parecida, ele tem um cérebro de alto nível, alimentado pelos modelos da OpenAI, para entender comandos complexos em linguagem natural, raciocinar e planejar tarefas. E tem um cérebro de baixo nível, uma rede neural própria da 1x, focada exclusivamente no controle motor, no equilíbrio e na movimentação fluida. Essa divisão é o que permite que ele seja inteligente e ágil ao mesmo tempo. Segundo, o corpo. E aqui está um detalhe que muda tudo. Quando a gente pensa em robôs humanoides avançados, muitos lembram das máquinas da Boston Dynamics, com aqueles pistões hidráulicos barulhentos. São incríveis, mas não foram feitos para trabalhar ao seu lado num escritório. O Neo é diferente. Ele não usa hidráulica. Seu corpo é movido por atuadores elétricos. Isso o torna muito mais silencioso, seguro para interação com humanos e energeticamente mais eficiente. Ele foi projetado desde o início não para ser um atleta de exibição, mas um colega de trabalho ou um assistente doméstico. O design dele não busca a força bruta, mas a segurança e a naturalidade. E o terceiro pilar, que para mim é o mais revolucionário, a forma como ele aprende. O Neo não aprende primariamente por linhas de código, ele aprende por demonstração.
Um operador humano, usando um óculos de realidade virtual, pode controlar um Neo e realizar uma tarefa, como organizar prateleiras, limpar uma bancada ou inspecionar um equipamento. A rede neural do Neo observa essa demonstração, entende a intenção e o objetivo, e a partir daí, aprende a executar a tarefa de forma autônoma. O mais incrível, uma única demonstração pode ser usada para ensinar toda a frota de robôs Neo instantaneamente. Não se programam 1000 robôs? Ensina-se um e 1000 aprendem. Isso é escalabilidade de conhecimento, e é a resposta da 1x para a escalabilidade de produção da China. E se você acha que isso é papo para 2030? Errou! O modelo anterior ao Neo, chamado Eve, já está em operação hoje, fazendo patrulhas de segurança em instalações industriais nos Estados Unidos e na Europa. A revolução não está vindo. Ela já está em andamento, e esse avanço silencioso traz impactos diretos para o seu trabalho. Vamos ver onde? Claro, robôs como o Neo ainda têm desafios. Agilidade limitada em terrenos irregulares, manipulação de objetos frágeis e custo energético alto. A evolução será gradual. Quem ganha? Provavelmente os dois. A questão é, onde você se encaixa nisso? Host. E é aqui que precisamos ter uma conversa séria. Como essa tecnologia impacta o mercado de trabalho aqui no Brasil? Vamos analisar 3 áreas que já estão na linha de frente dessa transformação. Número 3, a logística e o varejo. Essa é a fronteira mais óbvia. Tarefas fisicamente desgastantes e repetitivas. A automação aqui não é uma questão de se, mas de quão rápido. Número 2, as tarefas administrativas. Agendamento, relatórios, e-mails. Hoje, a IA já faz isso no computador. Com um corpo, o mesmo sistema poderá organizar arquivos e preparar salas de reunião. E a fronteira número 1, não por ser a mais imediata, mas por ser a mais surpreendente e polêmica. Calma, eu sei que sou estranho. A ideia aqui, a curto prazo, não é a substituição do contato humano, que enfrenta barreiras éticas e sociais gigantescas. A tecnologia está sendo pensada para auxiliar. Imagina um robô que ajuda uma pessoa idosa a se levantar com segurança, que a lembra dos remédios e que pode iniciar uma chamada de vídeo com a família para aliviar a solidão. É uma ferramenta poderosa para um dos maiores desafios sociais que enfrentamos. Ok, isso tudo parece muito distante e caro. É aí que as coisas ficam interessantes. Segundo um relatório da McKinsey 2023, até 30% das horas trabalhadas hoje poderiam ser automatizadas até 2030 e o modelo de negócio, assim como o Uber, pode ser de aluguel por hora. Isso pode colocar um robô desses no seu escritório por menos que o salário de um estagiário. Certo, o cenário está desenhado. Agora, a parte mais importante deste vídeo. O que você, que busca segurança e crescimento, faz com essa informação? A resposta está em mudar a pergunta. A pergunta errada é: o meu trabalho será substituído? A pergunta certa é: como essa ferramenta pode ampliar o meu valor? Quando a calculadora de bolso surgiu, os contadores e engenheiros não foram extintos. Pelo contrário, eles pararam de perder tempo com contas manuais e passaram a usar sua mente para fazer análises estratégicas. A calculadora não os substituiu, ela os potencializou. A IA e os robôs são a sua nova calculadora. Uma calculadora com esteroides. O segredo para não competir com a máquina é subir um nível na cadeia de valor. Não seja a pessoa que executa a tarefa repetitiva, seja a pessoa que define a estratégia que a máquina vai executar. Usa a criatividade para resolver problemas que a máquina nem identifica. Usa a empatia para se conectar com clientes e liderar equipes de uma forma que a IA não replica. Seu valor diferencial estará na sua capacidade de ser humano. Então, vamos recapitular. Nós vimos que o robô 1x é uma IA avançada ganhando um corpo, com um cérebro bimodal, um corpo elétrico e que aprende por demonstração. Entendemos as duas grandes estratégias globais, escala versus sofisticação, e analisamos os impactos práticos aqui no Brasil. Mas a peça final do quebra-cabeça é esta. Enquanto muitos discutem se a tecnologia é boa ou ruim, as empresas mais inteligentes do mundo não estão debatendo.
elas já estão adotando e testando. Elas sabem que não se pode parar uma onda, mas se pode aprender a surfar. A única forma de não ser atropelado pelo futuro é ajudar a construí-lo. E por isso, a pergunta que eu deixo para você refletir hoje é: no mundo onde as máquinas podem fazer quase tudo, o que você vai escolher ser? Se você também quer entender o futuro para encontrar as melhores oportunidades e se posicionar de forma inteligente, já sabe, né? Deixa aquele like maroto no vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e o YouTube a entender que vocês curtem esse tipo de conteúdo. E se ainda não é inscrito no Visão Tecnológica, tá esperando o quê? Se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E para você não ficar parado, já deixei uma sugestão de vídeo incrível aqui na tela. Tenho certeza que você vai pirar. Obrigado pela sua companhia e inteligência. A gente se vê no próximo vídeo, explorando mais um canto desse universo tecnológico. Valeu, pessoal! Até a próxima!